juntos? Então abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 22 e 23. O texto sagrado diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que começar por Romanos 6, 22 e 23? Em primeiro lugar, porque no versículo 22, ele fala de um fruto para a santificação. E santificação é o nosso trilho, né? É o nosso tema, é o nosso foco a ser trabalhado e desenvolvido aqui. Mas unir o versículo 22 ao 23, que obviamente é uma continuação, é parte do mesmo raciocínio, tem o propósito de mostrar que santificação não é um assunto desconectado de salvação. Quando nós lemos o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, é óbvio que ele está falando a respeito de salvação. No entanto, muitos crentes acreditam que salvação é uma experiência a ser vivida na hora da conversão e que santificação é uma outra experiência a ser vivida depois, na fase do crescimento espiritual. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Santificação é um dos aspectos da salvação, é obra da salvação. No momento que alguém se converte, ele está vivendo uma experiência de santificação. No momento que ele passa para uma fase de crescimento, ele está vivendo outra etapa da santificação. No momento em que o Senhor Jesus vier, voltar, para completar, né, aquilo que eu gosto de chamar de, para vivermos o desfecho de toda a obra da redenção, ainda haverá uma etapa de santificação. A etapa, né, inicial, essa do meio, a final, todas elas compõem um grande projeto de Deus para a santificação do homem. Então, eu quero que a gente possa olhar para essas coisas juntos. Mas a outra razão de ter escolhido Romanos 6, 22, é porque nesse versículo, Paulo consegue conjugar os três tempos verbais. Nós temos aqui no início declarações que estão conjugadas no passado, depois no presente, e depois Paulo aponta para o futuro. Isso nos ajuda a entender o que no tópico 1 aí da apostila nós estamos chamando de enxergando o quadro todo. A ideia é que a gente consiga enxergar um processo com todas as suas etapas. Isso envolve os tempos passado, presente e futuro. Quando Paulo diz assim, ali no versículo 22, libertados do pecado, ele está conjugando isso no tempo passado. Transformados em servos de Deus, pretérito, está falando de algo que já aconteceu. Mas logo depois ele usa a frase, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, quer seja aí a conjugação do verbo ter, quer seja referindo-se à santificação como um processo que ainda está em andamento, Paulo agora transiciona para o tempo presente. Mas depois, quando ele diz, e por fim, a vida eterna, apontando para aquilo que nos aguarda lá na frente, ele agora começa a sinalizar o futuro. E tanto a obra de salvação, como santificação, como o aspecto da salvação, ela envolve esses tempos, né? Eu gosto de me referir a eles como os tempos da nossa experiência de salvação, os tempos da nossa experiência de santificação. Um dia desse, um rapaz me perguntou, pastor, às vezes eu fico meio confuso quando eu estou lendo a Bíblia. O que parece que em algum momento salvação está conjugado no tempo passado. Tem hora que salvação parece estar conjugado no tempo presente. Tem hora que salvação parece estar conjugado no tempo futuro. Então a pergunta que ele me fez foi, qual é o tempo verbal correto? Eu falei para ele, não é um ou outro, são todos eles. Então nós colocamos aí na apostila a transcrição de alguns textos para agilizar. E a gente mostra aí para você textos, né, que mostram essa clara distinção dos tempos da própria salvação. Passado, colocamos aí Atos 15, 11, que diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Fomos salvos, tempo passado. Já em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo enfatiza o tempo presente. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Agora, diferente de fomos, a afirmação é somos. Mas também há textos que apontam para o futuro. Como Romanos, capítulo 5 e versículo 10, que diz assim,
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, estando já reconciliados, ele diz muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora aqui a frase, seremos salvos pela sua vida, está no futuro. Embora ele fala de reconciliação no passado, como algo que já aconteceu. Ele fala de um seremos salvos, apontando para o futuro. Logo, a experiência de salvação e igualmente a de santificação, ela abrange todos os tempos. Isso nos ajuda a enxergar algo maior. Porque alguns estão tentando enxergar ou enfatizar apenas uma parte. Quando eu falei para esse jovem, todos os tempos são corretos, ele disse, mas como? Eu falei, é só você entender que uma parte do processo já aconteceu, outra parte do processo está acontecendo, e uma outra parte do processo ainda irá acontecer. Falei para ele, por exemplo, estou para completar, agora no início do mês de novembro, 24 anos de casado com Kelly, minha esposa. Então, eu posso me referir ao meu casamento como uma experiência passada. Há quase um quarto de século atrás, nós nos casamos. E nós podemos nos referir não só ao episódio do dia em que contraímos essa aliança matrimonial, mas tudo que a gente tem vivido ao longo dessa história. Tivemos o privilégio de gerar e criar 2 filhos que amam o Senhor, hoje já estão crescidos, fora de casa, se preparando para o ministério. A gente pode falar de muita coisa boa vivida no nosso passado. Mas se eu e ela nos referimos ao nosso casamento como algo meramente do passado, nós não estamos falando da coisa toda. No momento, agora, no presente, estamos vivendo um momento incrível, fantástico. Um dia desse, alguém perguntou para minha esposa, como é que está a crise do ninho vazio? Referindo-se à ausência dos filhos de casa. Minha esposa respondeu, disse, quem está em crise é o ninho. Aí eu disse, porque está bem vazio. Nem eu, nem meu marido estamos parando por lá agora. Nós caímos nesse mundo de Deus para fazer a obra de Deus. Então, seja falando do nosso casamento, do cumprimento do propósito de Deus, estamos vivendo a fase incrível. Então, o passado tem sido ótimo, o presente está sendo fantástico, mas nós estamos de olho no futuro. Decididos não só a envelhecer juntos, honrando a aliança do matrimônio, mas cheios de sonhos, por conta das promessas que Deus tem trazido ao nosso coração e daquilo que nós queremos fazer para Deus. Então, eu não posso dizer que é uma experiência só do passado, nem só do presente, e nem projetar algo só para o futuro. Mas eu acredito que eu posso olhar e dizer, tem algo fantástico no casamento que já aconteceu, tem algo fantástico no casamento que está acontecendo, tem algo fantástico que ainda vai acontecer. Quando falamos da obra da salvação e da santificação, não é diferente. Então, alguém afirmou, essa frase se tornou muito conhecida na teologia, e eu sequer sei citar a fonte, mas se diz repetidamente, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos, porque todas essas declarações cabem no projeto da salvação, que tem todas essas etapas. A segunda coisa a ser considerada é que, apesar de podermos nos referir a essas etapas da salvação, da santificação em termos de tempo, às vezes a Bíblia usa outra terminologia. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la ou completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Há um começo, mas também há um fim. O começo está situado no passado, Deus começou. O fim está situado no futuro, ele há de completar, ele há de concluir. Então, talvez, a partir dessa perspectiva de Paulo, nós podemos não só tomar liberdade de acrescentar que se tem um começo e tem um fim, tem um meio, e que se a experiência do começo é passada e a do fim é futura, então a do meio é o tempo presente. Então, talvez falar de começo, meio e fim seria uma outra terminologia, uma outra roupagem para falar da divisão dessas etapas de passado, presente e futuro. Pastor, o que é o começo? É a experiência da conversão. O que é o meio? É a fase de crescimento espiritual que devemos viver. O que é o fim? É o desfecho da obra da redenção. Daqui a pouco nós vamos dar um nome específico para isso, explicar um pouquinho mais e vamos chamar isso de glorificação. Agora, no ensino de Jesus, nós já vemos uma roupagem, uma terminologia diferente. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, Jesus fala a respeito de uma porta e um caminho estreitos que conduzem à vida eterna. Quantos lembram do texto? Ele também fala de uma porta e um caminho largos, portanto é outra porta e outro caminho, que conduzem a um outro destino completamente diferente. Ele diz que conduz à perdição.
Então vamos deixar de lado o assunto da perdição, que não é o que nos interessa, e falar desse da vida. De acordo com Jesus, a vida cristã tem pelo menos 3 etapas: porta, caminho e esse destino, que eu prefiro chamar de alvo. O que é a porta? É o começo de tudo. Em João 3,5, Jesus diz a Nicodemo: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então existe uma entrada, existe um ponto de partida, existe um início. E esse início é vivido a partir da experiência de conversão ou do novo nascimento. Mas o que eu e você precisamos ter em mente é que o grande projeto de Deus nunca incluiu mera e simplesmente que as pessoas se convertessem. Esse é apenas o começo de algo muito maior a ser vivido. Depois de se passar pela porta na conversão, nós precisamos entender que há um caminho diante de nós. Qual o propósito do caminho? É nos conduzir progressivamente até um alvo, até um destino. Então, depois da porta, o que nós temos é um caminho, o que dá ideia de movimento. Não é um acostamento, não é um estacionamento, né? É um caminho. E essa palavra caminho, ela foi muito usada nas Escrituras, não só no ensino de Jesus. Além de falar de porta, caminho e alvo, você vê Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mas o termo caminho, ele começa a ser usado desde o tempo dos profetas do Velho Testamento. Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, anunciou: haverá diante de vocês um caminho santo. Em outro texto ele diz: nem o louco errará o caminho. Em outro texto ele diz: enquanto vocês andarem pelo caminho, haverá uma voz atrás de vocês, dizendo: não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, esse é o caminho, ande nele. Então, quando nós chegamos nos dias do Novo Testamento, Jesus começa a falar de caminho. E como é que os apóstolos se referiam à nossa fé, o que hoje nós chamamos de cristianismo? Se você der uma boa olhada no livro de Atos, você vai perceber que o que nós chamamos hoje de cristianismo, eles chamavam de o caminho. Atos 9:2 diz que quando Paulo estava indo a Damasco, ele tinha a carta dos líderes, das autoridades dos judeus, para prender aqueles que eram parte do caminho. Atos 19:9, alguém de fora, falando mal dos nossos irmãos, diz: é a seita intitulada o caminho. Os de fora estão dizendo que a seita era intitulada o caminho. Por quem? Pelos próprios participantes dela, nossos irmãos convertidos. Então essa ideia de caminho, ela foi largamente difundida. E nós precisamos entender que ela apresenta uma alegoria, uma ilustração. Depois da conversão, há uma caminhada. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo. Ele fala de movimento. Prossigo para onde? Ele diz: para o alvo. O que nos aguarda no final do caminho? O alvo ou o destino. Qual o destino? Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz: para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Uma outra tradução diz: o objetivo final da vossa fé. A NVI traduziu: o alvo da vossa fé. Então nós estamos num movimento contínuo, depois de passar pela porta, em direção ao alvo. E essas 3 etapas da vida cristã, elas podem ser chamadas por várias nomenclaturas: passado, presente, futuro, começo, meio e fim, ou como vimos agora, porta, caminho e alvo. Mas qual é a terminologia que nós vamos usar? Nenhuma delas. Pastor, então por que gastou tempo falando de todas elas? Para te mostrar que na Bíblia isso é um padrão. E quando nós temos algo que há uma informação repetida nas Escrituras o tempo todo, eu compreendo que Deus não queria apenas nos dar informação, mas Ele já está entrando no terreno da ênfase. E se há ênfase, a importância em reconhecer aquilo que está por trás do padrão. Alguém disse que na corrida da santificação, como qualquer outra corrida, nós temos essas 3 etapas. Né? Isso talvez seria uma ilustração moderna, sem o linguajar bíblico, mas que nos ajuda a entender a mesma dinâmica. Todo corredor sabe que uma corrida tem largada, desenvolvimento e linha de chegada. Se você perguntar a um corredor qual é a parte mais importante da corrida, ele vai rir de você. Ele vai dizer: a corrida não tem uma parte mais importante. A corrida toda é importante. Porque se você negligenciar qualquer aspecto ou parte da corrida, você não vai cumprir o propósito. Então, se alguém não largar bem, já fracassou de saída. Mas se largar bem, mas não desenvolver bem, também não adianta. Mas se largar bem, desenvolver bem e não cruzar a linha de chegada, também não adianta. Então, para que ele seja bem-sucedido, ele precisa de todas as etapas do processo. Quando falamos da corrida da santificação, nós queremos
dá ênfase nessas três partes. O que é a largada é o começo. O que é o desenvolvimento é o meio. O que é a linha de chegada é o fim. Ou, nas palavras de Jesus, a largada é a porta. O desenvolvimento é o caminho, né? E o fim nós podemos chamar de o alvo ou o destino. Na linguagem dos tempos verbais, a largada é o passado. O desenvolvimento é a experiência do presente. E a linha de chegada é a experiência do futuro.